Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui para o último e derradeiro bloco sobre o nosso curso sobre nova reforma trabalhista, aspectos práticos da MP 905. E agora, nesse último bloco, eu vou me permitir fazer basicamente um resumo geral, tá? A respeito, então, desse nosso curso, até para poder destacar aquilo que eu, pelo menos, reputei mais importante para vocês e que basicamente já está, em vigor, até porque, como eu adiantei no início, do nosso curso, a MP, ainda que esteja hoje objeto, de judicialização frente ao Supremo Tribunal Federal, mas fato é que ela está produzindo efeitos desde o momento que foi editada e provavelmente, assim vai perdurar até meados do mês de abril de 2020, tá bom? Então, rapidamente aqui, fazendo essa ideia da revisão com vocês, nós iniciamos então com a questão do contrato verde-amarelo. Contrato verde-amarelo que aí, como eu bem ressaltei no início do nosso curso, gente, é uma modalidade especial, tá? Os dispositivos devem ser interpretados de forma bastante restritiva, porque eu estou tratando de uma exceção à regra. O contrato verde-amarelo, vamos nos lembrar aqui, é um contrato por prazo determinado, ele não se confunde com as ideias lá dos contratos por prazo determinado que estão, por exemplo, elencados ali no artigo 443 da CLT, e eles passam então a produzir efeitos a partir do dia 1º de janeiro. Lembrando que esse contrato ele tem 24 meses de duração, não quer dizer que o mínimo seja 24 meses, mas o máximo de duração é que realmente deve ser observado, tá? Enquanto a MP estiver produzindo efeitos, tá? Todos os empregadores, não existe qualquer restrição em relação à atividade empresarial, podem se socorrer desse contrato verde-amarelo, que na verdade hoje ele é utilizado para aqueles que estão iniciando realmente aí o seu período profissional, ou seja, jovens de 18 até 29 anos que estão buscando a sua primeira oportunidade com carteira assinada, exceção feita naturalmente, tá? Naquelas hipóteses, por exemplo, de trabalhador intermitente, contrato de experiência, que por mais você já tenha tido esse histórico, tá, na sua carteira de trabalho, isso não vai ser um impedimento para que você possa ser contratado, então, nessa modalidade. Mas não vamos aqui nos esquecer, tá? Não é para sair contratando todo mundo na modalidade verde-amarelo, mas apenas com essa limitação de 20% do meu quadro que eu tenho hoje efetivo dentro da minha empresa. Só lembrando, entre 2018 e 2019, quem teve a redução de pelo menos 30% do seu quadro aí de funcionários em razão justamente da crise econômica que venha passando pelo país, pode utilizar então dessa forma de contratação, naturalmente observando a questão dos 20%, tá bom? Empresas com até 10 empregados, tá? Não precisa ser 10 empregados, mas até 10 empregados, podem fazer a contratação de 2 empregados verdes e amarelos, e as empresas novas que passarem a ser constituídas a partir do dia 1º de janeiro também devem observar essa contratação de 2 empregados com até 2 verdes e amarelos até 10 empregados, e se passar aí dos 10 empregados, naturalmente, observando o limite aí do percentual de 20%, tá? Não vamos esquecer que quem usar, dessa contratação, dessa modalidade especial, tem o que nós chamamos de desoneração na folha de pagamento. Segundo o Ministério da Economia, essa redução gira em torno de 30% a 34%, tá? Porque basicamente a contribuição social de 20% que é paga pelas empresas, ela deixa de existir, e toda aquela parte, por exemplo, do sistema S também acaba deixando de ser exigida por parte, então, aí desses empregadores, tá bom, gente? E não vamos esquecer, dentro desse contrato verde-amarelo eu tenho formas ali especiais no que diz respeito
a regulamentação, né, o pagamento de direitos, a questão, por exemplo, do adicional de periculosidade. Lembrando que para esse trabalhador a redução é de 30% para 5%. Se o empregador, por exemplo, fizer a contratação daquele seguro, né, privado para fazer a cobertura de diversos infortúnios que eventualmente podem ser acometidos, então, esse novo jovem trabalhador, tá bom? Então isso daí é uma questão, inclusive, que está sendo já debatida do ponto de vista acadêmico, né, que você poderia ou não reduzir de 30% para 5%, e principalmente, né, as atividades devem ser preponderantemente, né, sujeitas, então, ao agente periculoso, na forma da lei, entenda-se ali o artigo 193 da CLT, e esse preponderante tem que ser nessa sujeição permanente com no mínimo de 50%. Ainda sobre o verde e amarelo, tá? Nós podemos fazer a pactuação ali do pagamento mensal, por exemplo, da antecipação da multa do FGTS, que nessa modalidade ela sai de 40% para apenas 20%. E aí pouco importa, né, a forma da rescisão do contrato de trabalho, esses 20%, pelo menos segundo a lei, devem ser observados, tá? Então isso é uma questão bastante peculiar no que diz respeito ao contrato verde e amarelo. E aí, naturalmente, todas as outras demais questões que estão lá, inclusive nos blocos iniciais do nosso curso, para que vocês possam, então, ter uma visão macro sobre esse novo instituto. Além disso, houve a extinção também da contribuição social essa de 10%, que as empresas pagavam quando havia rescisão do contrato de trabalho do empregado. Ou seja, aquela multa de 40%, que na verdade ela é repassada para o funcionário na dispensa imotivada. Até então nós tínhamos o acréscimo de 10%, tá? Contribuição essa que na verdade, pela medida provisória, já deixaria de existir a partir do dia 1º de janeiro de 2020, mas como eu falei aqui em nosso curso, já há uma lei hoje editada pelo Parlamento e já sancionada pelo Presidente da República, que colocou um ponto final sobre essa questão. Então, essa contribuição social de 10%, ela deixou de existir independentemente ou não da conversão da medida provisória 905. Inclusive, reforcei aqui que essa extinção agora corrobora aqui, gente, aquela tese judicial das empresas em buscar o ressarcimento dessa contribuição social. Por quê? Porque há muitos anos, né, já perdeu a finalidade da existência dessa própria contribuição. Perfeito? Ainda falamos também aqui no nosso curso sobre a questão dos empregados bancários e principalmente a questão da mudança aí da jornada, né? Então agora 6 horas especificamente para o trabalhador que esteja na função de caixa bancário, tá? Todo o restante ali passa a ser aplicado então a jornada de 8 horas, lembrando que na verdade a hora extra somente passa a ser considerada a partir da 8ª diária. Lembrando, tá, que o sábado é um dia útil para o trabalhador bancário e dentre as revogações trazidas pela MP 905, né, acabou aquela proibição, de não se permitir, né, a abertura de agência bancária aos sábados. Então, a partir de agora, pelo menos da MP 905, as instituições financeiras podem, se assim desejarem, exigir então o trabalho desses funcionários também aos sábados e não apenas de segunda a sexta-feira. Outro critério também importante que foi modificado pela MP no que diz respeito à categoria dos bancários foi a questão da gratificação da fidúcia bancária, porque até então, segundo o entendimento da súmula 109 do TST, tá, se houvesse a judicialização e aí, naturalmente, eu desnaturasse, né, aquela fidúcia bancária, colocando aquele trabalhador como um trabalhador, vamos dizer assim, né, padrão, sem qualquer tipo, então, de exercício de cargo de confiança, o que se entendia pelo TST? Eu não poderia ter o abatimento dessa gratificação, que era paga por força de norma coletiva pelos bancos, com o pagamento da 7ª e da 8ª hora extraordinária. Com a MP 905, essa compensação passa a ser autorizada e, como eu falei aqui no nosso curso, tá, ao meu sentir, só tem lógica agora de existir para o pagamento de hora extraordinária a partir da 8ª, porque isso passa a ser a regra para esses empregados, tá bom?
Ainda, mais um tema que foi tratado aqui no nosso curso sobre a nova reforma diz respeito aos feriados e domingos. Então, doravante, tá? Não temos mais nenhuma restrição para a abertura, então, aí dos estabelecimentos empresariais nesses respectivos dias, tá? Só tomem cuidado no que diz respeito ao segmento do comércio, que deve observar eventualmente uma legislação local que vier a dispor de forma contrária, mas feriado, né, e trabalhar ao domingo, eu não preciso mais, né, de autorização via convenção coletiva, não preciso mais também de autorização via legislação municipal, e não vamos esquecer, tá? Não é para trabalhar sempre, né, e praticamente pelo resto da vida, sábado, domingo e feriado. Muito pelo contrário, nós continuamos a ter os DSRs que serão preferencialmente gozados, né, justamente nos sábados, perdão, nos domingos, e aí naturalmente, se eu trabalhar no domingo, eu vou ter direito na semana subsequente, então, a essa folga compensatória. Se eu não tiver essa folga compensatória, naturalmente vai me ser devido o pagamento em dobro. E aí, para não errar, no que diz respeito à parte de serviço e comércio, tá? Esse descanso semanal remunerado deve coincidir com pelo menos o domingo a cada 4 semanas, e no setor da indústria essa coincidência passa a ser de 7 semanas, tá bom, pessoal? Ainda, parte aqui da premiação e PLR, basicamente, né, isso já estava previsto antes mesmo da MP, tá? A lei da reforma já havia tratado a questão da premiação, dizendo que ela não faz a integração à remuneração para nenhum efeito legal. O ponto aqui mais importante é que nós tivemos agora critérios para que essa premiação, para assim ser considerada como tal, tá, sejam observados, dentre outras questões, né? Pagamento com limite de até 4 vezes aí ao ano, não superior a um trimestre, né, do ano civil. Então isso daí já muda, porque até então a premiação pela lei da reforma trabalhista poderia ser paga, né, de forma habitual. Eu passo a ter também a chancela agora, pelo menos do ponto de vista da MP, de fazer uma pactuação prévia dessa premiação, até para poder conseguir fazer a avaliação daquilo que é ordinariamente executado pelo empregado e daquilo que é algo extraordinário, até para se justificar ou não o respectivo pagamento. Então, essa nova positivação trazida agora pela MP, ela vai em sentido contrário à jurisprudência do próprio CARF e também da consulta que foi editada aí pela Receita Federal, no sentido de que eu não poderia fazer a prévia estipulação com os requisitos, tá? Para poder, então, aí autorizar o pagamento da premiação, tá bom? Então, tudo isso agora passa a ser regulamentado aí pela MP 905. Além disso, nós tivemos ali também importantes mudanças na parte da PLR, e aqui eu só quero destacar basicamente a ideia de que essa PLR nova, ela pode ser feita, né, trabalhada de forma simultânea, vários programas serem instituídos pela empresa, inclusive diretamente com o tal do hipersuficiente ou superempregado, que é aquele que recebe, né, salário base, né, pelo menos o dobro do teto da Previdência Social e tenha a questão aí do diploma universitário. Então, essas pessoas passaram agora a ser contempladas. Além disso, entidades sem fins lucrativos passam também a ter direito, né, a instituir a parte da participação nos lucros e resultados, e tantas outras modificações que eu fiz referência aqui em nosso curso, que inclusive faço convite para que possam nos prestigiar. Além disso, tivemos a mudança, então, também importante da atualização dos débitos trabalhistas, porque até então juros de mora era aplicável à razão de 1% ao mês. A partir da MP 905 ele passa a ser juros de poupança, que hoje basicamente corresponde no ano a mais ou menos ali o índice percentual de 6 a 7%, em detrimento dos 12 que até então a gente havia, né, meio que acostumado a ter para fins de atualização então dos débitos trabalhistas. Além disso, a parte da correção monetária, né? De uma vez por todas foi colocado agora o índice, né, do IPCAE como índice correto de atualização de correção dos débitos trabalhistas. Então eu substituo a parte da TR e passo a adotar a parte do IPCAE, lembrando que aqui eu fiz pelo menos essa defesa, tá? Do ponto de vista acadêmico, que esse IPCAE
passa a ser adotado, inclusive desde 2009, junho de 2009, por força de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, julgou os embargos de declaração no recurso extraordinário com repercussão geral, que definiu que aquela modulação do dia 25 de março de 2015, ela não existe mais, tá bem? Ainda a questão do acidente de trajeto, tá? Foi um dos itens que foram revogados pela MP 905. Então, acidentes de trajetos ocorridos pós-MP, tá? Eles não são considerados para efeitos previdenciários, e como eu disse, né, não vai existir mais a comunicação do CAT, não haverá mais recolhimento do fundo de garantia pelo período de afastamento, se for naturalmente superior a 15 dias. Eu não tenho mais a tal da estabilidade provisória do emprego de 12 meses, enfim. Então, do ponto de vista previdenciário, tudo isso cai, tá? Agora, a dúvida que ficou, na verdade, diz respeito à responsabilidade civil das empresas, né, que eventualmente tenham concorrido para a ocorrência, então, desse acidente. E como eu fiz a defesa aqui em nosso curso, tá? Me parece que naqueles casos que a empresa tem responsabilidade objetiva, ou principalmente nos casos que ela fornece o transporte de leva e traz o trabalhador, né, da casa dele até o ponto final lá na empresa, me parece que aí eu tenho que sair da esfera trabalhista e ir para o Código Civil, que na verdade autoriza então lá nos seus respectivos artigos essa responsabilidade objetiva do empregador. Então, nesse caso, muito embora eu não tenha repercussão do ponto de vista previdenciário, eu ainda continuaria a ter, então, essa responsabilidade civil, que vai autorizar naturalmente o pagamento de danos morais e materiais, eventualmente, que sejam devidos ao nosso trabalhador, tá bom? E, por fim, a questão do direito intertemporal da reforma trabalhista, no caso da MP 905, que, como eu disse para vocês, há um dispositivo específico lá na MP que diz que tudo isso que eu falei aqui, estou resumindo aqui no nosso último bloco, passa a ser aplicado principalmente para contratos de trabalho que já estavam em curso antes da edição da MP. Então, gente, pelo menos no que diz respeito à sucessão das leis, né, no decorrer do tempo, a opção legislativa foi que eu aplico de forma incondicional todas essas alterações aos contratos que estavam em curso, e aí fica aqui apenas a minha crítica construtiva para que a gente possa lá na frente entender se essa aplicação ela vai ser realmente uma aplicação, né, incondicionada, ou se pelo menos nós vamos respeitar o patrimônio mínimo do trabalhador no que diz respeito àquilo que ele já teve como incorporado ao seu patrimônio no que diz respeito ao direito adquirido. Ao meu sentir, tá? Se você tem uma condição já mais benéfica, que decorre, na verdade, do princípio da proteção, e isso já foi incorporado ao seu contrato de trabalho, acho, né? Não tenho certeza, até porque, de novo, nós não temos ainda respostas para todas as dúvidas, mas penso eu que isso, ao menos, deve ser respeitado por parte das empresas, até para que se evite, então, aí a constituição de um passivo trabalhista, tal como já está acontecendo, né, pós-lei 13.467, e que a gente ainda não conseguiu ter uma visão, né, maior sobre esse problema, porque nós sabemos que enquanto houver a ideia da instituição dos honorários advocatícios sucumbenciais, que taxa, né, o beneficiário da justiça gratuita a ter que fazer a compensação do seu crédito para poder pagar o crédito do advogado da parte contrária naquilo que ele for sucumbente, então isso acabou realmente mitigando, né, e acabou, de uma certa forma, né, cerceando esse acesso à justiça, então, dos trabalhadores, que na verdade hoje, por uma questão que na verdade hoje, por uma questão temerária, acabam não ingressando com as ações trabalhistas para poder buscar, né, a tutela dos seus direitos que entendem violados, e isso naturalmente nós vamos construir com o passar do tempo, tal como vai acontecer com a medida provisória. E aí, para arrematar aqui o nosso curso em relação à medida provisória, eu vou finalizar da mesma forma como eu iniciei com vocês em nosso curso. Gente, é uma medida provisória? Sim. Ela tem caráter ainda precário? Sim. Isso não quer dizer que ela não seja lei, tá? Por que não quer dizer isso? Porque
A medida provisória, tal como a lei ordinária, a lei complementar, tá? Emenda constitucional, é uma espécie normativa, está lá no artigo 59 da Constituição Federal. Enquanto ela estiver produzindo efeitos, tá? Ela é lei, vamos dizer assim, em sentido estrito, e aí, salvo se houver, num futuro que a gente não sabe ainda, por parte do Supremo Tribunal Federal, que ele vier a reconhecer a inconstitucionalidade de alguns dispositivos ou mesmo da própria medida provisória por entender que de repente ela não era nem relevante, nem urgente, que são os critérios hoje estabelecidos pelo artigo 62 da Constituição para se editar uma medida provisória pelo presidente da República, aí sim, né, eu posso dizer então que perdeu o objeto, né, e o próprio sentido da MP 905. Mas pela experiência que nós temos aqui, do ponto de vista, né, de Brasil propriamente dito, a MP 808, que foi aquela editada logo depois aí da Lei 13.467, ela vigorou do dia 13 de novembro, né, de 2017 até o dia 26 de abril de 2018, tá? Nós tivemos também naquela ocasião diversas emendas dentro do parlamento que acabaram não tornando realidade, né, em lei ordinária essa MP. A MP não conseguiu ser votada naquele prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, porque a gente não levou em consideração, naturalmente, por força da Constituição, a questão do recesso forense, e aí, naturalmente, sequer deu tempo também do Supremo Tribunal Federal analisar a questão da medida provisória 808. E me parece que esse cenário se repete agora com a MP 905. Nós sabemos que ela tem diversas emendas aí para poder serem debatidas e eventualmente aprovadas pelo parlamento, mas a gente tem um ponto de interrogação. Qual é um ponto de interrogação? A gente não sabe se tudo isso vai passar ou não pelo parlamento, se eles vão tirar o que nós chamamos, né, de contrabando legislativo, porque o que está acontecendo agora são diversos contrabandos legislativos, e isso deve ser tirado do texto originário da MP 905, tal como aconteceu com a MP que instituiu a liberdade econômica, né, a lei da liberdade econômica. Então só o futuro vai nos permitir saber se vai ou não vai vingar a questão da MP. Mas fato é, enquanto ela estiver produzindo efeito, gente, a gente tem que aplicar. E por isso que eu encerro assim como eu comecei. Para as empresas, os empregadores de forma geral, isso é uma janela de oportunidades. Parte de contratação verde-amarela, premiação, PLR, né, labor aos domingos e feriados, enfim, há um leque aqui muito grande a ser tratado aí de oportunidades por parte dos empregadores para que eles possam, então, naturalmente adotar as medidas que entendem pertinentes. Por parte do trabalhador, ele vai passar a estar sujeito, então, a essas novas disposições, que por força da própria MP, inclusive, já passam a ser aplicadas aos contratos que estavam já ativos, e aí, naturalmente, né, se houver algum tipo de desrespeito ao direito adquirido, ou eventualmente a MP venha a cair e não venha a ser editado qualquer decreto legislativo sobre o assunto, aí, naturalmente, vocês podem lá no futuro vir a discutir esse assunto. Mas fato é que, na verdade, tudo isso são meras conjecturas, mas o importante, e até por isso que a ESA aqui, né, agradecendo já o convite que me foi feito, né, apostou exatamente nesse curso para vocês terem, então, essa atualização necessária por parte, então, dessas modificações, perfeito? E aqui, para poder encerrar mesmo, tá, eu deixo aqui para que vocês possam melhor interagir comigo, tá? Só para poder já adiantar para vocês, fazendo um spoiler, como o pessoal brinca na prática, tá? Esse curso ele está sendo desenvolvido juntamente com um e-book que vai sair justamente com o selo, né, da ESA, e nós vamos aqui comentar artigo por artigo sobre a MP 905. Então, em breve, assim que o amigo e minha amiga aí de casa estiver assistindo aqui ao nosso curso, tá? Vocês já vão poder ter acesso a esse book, que também terá depois a sua versão impressa, aí, exemplares para quem gosta aí do livro tradicional, tá? E esse projeto todo eu estou organizando aqui junto com a CAESA e naturalmente com diversos ali colegas da advocacia, para que a gente possa então trazer em detalhes, né, essas questões mais importantes, então, sobre a medida provisória aí, número 905, tá bom?
E como eu prometi no início, deixo para que vocês possam consultar mais materiais sobre essa questão dessas mudanças todas que nós tivemos basicamente nos últimos 2 anos aqui em nosso país. Primeiro, tá, esse e-book também que tá, esse só tem aqui versão realmente digital, que se chama Reforma Trabalhista Primeiras Impressões. Eu sou um dos coordenadores, juntamente com a professora Rosângela Trêmio, que é selo da editora da Universidade Estadual do Paraíba. Eu escrevi sobre a temática da terceirização dentro da ótica da reforma trabalhista, com o título Riscos e Oportunidades, e eu fiz agradecendo naturalmente a gentileza, né, de ter sido citado pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, que quando uma conferência da Advocacia Nacional que foi realizada em São Paulo, citou um dos meus trabalhos em relação à terceirização, então nada mais justo do que retribuir essa gentileza aí à sua excelência. Além disso, quem na verdade está buscando comentários ainda propriamente à Lei 13.467, acabou de ser lançado aí pela editora J.H. Mizuno, tá? Essa magnífica obra que se chama Reforma Trabalhista na Prática, anotada e comentada. Temos diversos aí autores que se dedicaram, assim como eu, a escrever sobre todas essas novidades. Obra essa que inclusive já está atualizada com a Lei da Liberdade Econômica e vocês conseguem encontrar aí nos principais, né, portais jurídicos e principalmente no que diz respeito ao próprio site da editora J.H. Mizuno, para que possa então buscar essa atualização necessária então no dia a dia, principalmente da advocacia. E aí, mais recentemente ainda, acabou de ser lançado também esse título magnífico, gente, que se chama Perguntas e Respostas sobre a Lei da Reforma Trabalhista, obra essa que eu organizei juntamente com meu amigo Luiz Eduardo Amaral de Mendonça, publicada pela editora LTR, que justamente o fez por ocasião da comemoração dos 2 anos, né, da Lei 13.467. Aqui nós temos, gente, uma síntese, né, do que foi essa lei da reforma trabalhista depois de 2 anos. Temos praticamente 200 colaboradores, tanto é que é hoje considerada a maior obra coletiva já escrita sobre a Lei 13.467 e o mais importante, além de já estar atualizada com a mini reforma trabalhista, essa obra na verdade se dedica a responder todas as dúvidas que você aí de casa, né, advogado, pessoal do DP, RH, o próprio trabalhador, o empresário, enfim, todos que na verdade precisam se socorrer sobre a questão da reforma trabalhista, vão encontrar aqui naturalmente as respostas então aos seus respectivos questionamentos, tá bem? Bom, deixo também aqui um canal de, vamos dizer assim, né, de troca de experiências que é organizado pelo portal Jurídico J, se chama Dúvida Trabalhista Pergunte ao Professor, tá aqui o hashtag Pergunte ao Professor. Basta você enviar para nós aqui a sua dúvida para o e-mail pergunteaoprofessornoj@gmail.com. Eu sou o coordenador científico aqui desse projeto e a gente, na verdade, a cada 15 dias escolhe uma pergunta aí de você de casa para poder ser respondida aqui pelo nosso canal e a cada 15 dias eu convido um professor aí na área do direito do trabalho para que possa então trazer os seus esclarecimentos sobre esse tipo de questionamento que vocês ainda têm sobre a lei da reforma trabalhista, tá bom? Por fim, tá? Para quem gosta do WhatsApp, como eu, tá? Eu tenho 7 grupos hoje no WhatsApp, tá? Todos eles dedicados a atualidades trabalhistas, ou seja, são 7 grupos com praticamente 1.500 profissionais ao longo do Brasil afora. É a minha fonte de atualização, porque além de a gente discute casos concretos, a gente compartilha a novidade legislativa, artigos, tá? Jurisprudência, tudo que na verdade diz respeito à área do direito do trabalho, de relações trabalhistas sindicais, faz parte desses grupos de discussão. Aliás, como coordenador, né, desses grupos, o administrador, não temos memes, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, isso daí é veementemente proibido lá no nosso grupo, e aí são representantes do Poder Judiciário, do Ministério do Trabalho, o pessoal de Relações Trabalhistas Sindicais, DP, RH e, naturalmente, a Advocacia Trabalhista. Todos eles estão aqui juntamente comigo para poder buscar soluções, né, a casos concretos e, principalmente,
tirar dúvidas no que diz respeito à aplicação prática, né, da legislação trabalhista no cotidiano aí da vida de profissional de todos vocês, tá bem? Então, ao final, deixo aqui já agradecendo ao convite que me foi feito pela Escola Superior da Advocacia, convite com a OAB da Subseção de São Paulo, tá? Tá aqui os meus dados, deixo novamente aqui o meu site para vocês, que é o www.ricardocalcine.com, tá? Tá o meu e-mail pessoal, que é o rcalcine@gmail, tá? E por fim, meu telefone WhatsApp, prefixo 11 95353 4423, todos os canais ali dispostos, né, abertos para que você possa vir a conversar conosco e eventualmente eu possa esclarecer algum questionamento que de repente eu não tenha passado aqui em nosso curso então sobre a MP. As redes sociais também estão franqueadas para vocês, basta colocar lá o meu sobrenome que é Calcine, tá? Instagram, Facebook, a parte do YouTube, né, LinkedIn e assim sucessivamente. Vocês vão conseguir também ter esse contato um pouquinho mais próximo comigo para que a gente possa dar continuidade, né, a esse passo inicial que eu fiz aqui junto com vocês aí de casa, a convite da ESA, que foi tratar então da nova reforma trabalhista com os aspectos práticos da MP 905, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Foi uma oportunidade única para a gente poder então debater esse assunto e continue a nos prestigiar. Muito em breve, esse book que a ESA vai soltar já estará aí em todos, né, o livro que na verdade vai ser originário do e-book já vai estar em todas as livrarias e vocês podem depois aí consultar as novidades pelo próprio site da ESA ou por meio aí das suas respectivas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.